Hoje eu vou falar sobre o tema a verdade sobre a igreja. Reunião versus templo versus igreja. Eu estava fazendo uma concordância bíblica, achei algo bem interessante sobre o assunto. Eu vou ler aqui que Yeshua esteve reunido no templo, reunido na sinagoga e reunido em casas, né? Mas também eu vou falar a diferença de uma simples reunião para uma eclésia. Eclésia é reunião, mas não é qualquer reunião. Então eu vou explicar aqui essa questão que é bem importante você ouvir hoje aqui, tá bom? Existe diferença de uma reunião? Existe. Eclésia não é qualquer reunião. E aqui que vai entrar a questão. A Carral tem uma questão. É reunião? É. Mas em grego nós temos a palavra reunião, nós temos a palavra eclésia. Tem algumas palavras, sinagoga também, né? Mas vem dessa mesma raiz que eu vou estar lendo aqui, tá bom? Já que os irmãos estão conosco, já vou dar início aqui. No livro de Mateus 13, verso 2. Olha só a questão aqui. Eu vou mostrar na tela que fica muito mais fácil eu mostrar para você não achar que é conversa minha, né? Eu te mostrando fica melhor, né? Tá bom? Você vai achar isso no grego. Eu vou usar o português, mas está no grego. Vamos lá. Vamos lá, aqui está. Naquele mesmo dia, saindo Yeshua de casa, tá? Assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram. Aqui é reunião, ó, reuniram. Só que olha a palavra grega. Sunago. Você já ouviu falar a palavra sinagoga? Tá? Então por isso que sinagoga também é uma reunião. Sunago. Sunago, reunir com. Isso aqui é uma reunião, aqui no Strong, tá bom? É uma reunião. Mateus 13, verso 24. Eu vou encontrar essa mesma palavra em Atos 4, 5. Atos 4, 5. No dia seguinte, reuniram-se. Strong, Sunago. Veja o número. Aprende aqui, ó. Esse é o número de Strong. Que número é esse, Felipe? Esse número, ele significa que existe um dicionário, o chamado Strong, que você vai consultar neste número. Quando tem esse Gzinho aqui, ó, significa que é grego, tá? E você vai nesse número, na parte grega, e vai no 4863. E você vai encontrar a palavra sunago, tá? Sunago. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém. Tá ok? Atos 11, 26. Vamos lá. Atos 11, 26. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja. Aqui está a questão que já começa, tá? Deixa eu voltar aqui a tela aqui. Aqui já começa a questão. O cuidado que nós temos que ter, irmãos, primeiramente com as traduções. Algumas pessoas, por falta de conhecimento, acabam ensinando heresias. Você tem que ler vários textos. Então, uma concordância bíblica, como disse o Jeff Benner no seu DVD, vai te ajudar muito. Eu vou ler vários versículos e no final você vai chegar à conclusão que eu tenho. Não por força e nem por violência. Amém? Vou te ensinar simplesmente você vendo a diferença dos termos e você vai chegar à conclusão. Mas tem vários textos. Por isso, você precisa estudar as Escrituras. Um verso isolado não é suficiente para fazer uma doutrina. Já falando para vocês. Então vamos lá. Agora você preste atenção. Aqui nós temos a palavra reuniram e nós temos a palavra igreja. Você vai aqui, 4863, sunago, reunião. Aí a quinta questão, eclésia, reunião. Então nós temos reuniram naquela igreja. O que você entende disso? Ó,
com, em, por. Aqui colocou naquela. Se você for por essa frase aqui, você acha que igreja é um prédio. Mas aqui que está a questão. Aqui que está a questão. Esse é apenas um verso. Eu vou ler mais versos e você vai chegar à conclusão que não, igreja não é prédio. Mas se tu pegar esse texto isolado, você pode chegar a se equivocar. Por isso que ensinar as escrituras não é de qualquer maneira. Vocês vão... Marca esse texto. Atos 11, 26. Reuniram-se naquela igreja. Ou se reuniram com a igreja. Esse naquela te dá uma conotação de lugar. Só que aqui a preposição pode ser em, por e com. Você pode traduzir reuniram com a igreja. Naquela pode soar uma interpretação equivocada. Mas eu vou dar outros textos. Atos 15, 6. 15, verso 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Reuniram-se. De novo a expressão sunago. Eles se reuniram. Tá? Novamente a palavra reunir. Aqui não é eclésia. Vocês vão entender a diferença. Atos 21, 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e com todos os presbíteros e se reuniram. O grupo se reuniram. Então aqui a palavra não é eclésia. Aqui, ó, olha a palavra. Paraginomai. O tradutor colocou reuniram, mas significa apenas estar presente. Mas o tradutor colocou reuniram. Vocês viram que existe outra palavra para reunir. Reunir-se. Tá? Então veja só, como que não é fácil. Atos 11, 22 também tem um detalhe. 11, 22. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Aqui entra a questão. Notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja. Aí eu pergunto, prédio tem ouvido? Segundo, que estava. Olha só, estava. Não disse que é. Estava. Tempo. Jerusalém. Tá? O verbo estar. Quer dizer o quê? Que a igreja, por ocasião, estava lá. Então a igreja se desloca. Ela pode estar em Jerusalém, ela pode ir para Antioquia. Entende? Então preste atenção. A igreja estava. Não é que a igreja é em Jerusalém. A igreja estava. Tá? Estava em Jerusalém. Atos 14, 27. É necessário ter paciência para aprender, irmãos. 14, 27. Ali chegados, reunida a igreja, relataram as coisas. Olha só, ali chegados, tá? Ali chegados, reunir com, ó. Como que se traduz isso? Reunida a igreja. E aqui que você precisa entender. Agora está a questão. Reunida a igreja. No final eu vou dizer sobre isso. Atos 15, 3. Tá? 15, 3. Vai começar a tirar dúvida. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja. Olha só isso aqui, irmãos. Olha que detalhe. Vamos ler. Ó, vamos ler do versículo 2. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles,
Resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja. Então a igreja se desloca. Ela está andando, ela está andando. Porque foram até certo ponto com eles. Quer dizer o que? Que ela está se deslocando de lugar. Então não é um prédio. Você já sabe disso, né? Se está acompanhando Paulo e Barnabé, quer dizer que ela está se movendo. A igreja se move. Interessante isso, né? Vamos lá. 15:4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja. Pera aí. Prédio tem recepção? Então igreja não é prédio. Você já aprendeu que ela pode estar num lugar determinado, ela pode se deslocar, e agora a igreja recebe bem os apóstolos. Então você já vai vendo que igreja nunca aqui é prédio. Tá? 15:22. Vamos lá. Então então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens. A igreja elegeu homens, junto com os presbíteros. Então não é prédio que elege. Então o que é a igreja, Felipe? Já vou chegar lá. 15:5. 16:5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Epa! Número de pessoas. Se ela está aumentando o número, a igreja, você já percebe que não é o templo. São as pessoas. Vamos continuar. 18:22. 18:22. Chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém, tendo saudado a igreja. Aqui, tendo saudado a igreja. Saudou o templo? Não. Saudou? Já vou falar. Vai vendo. 20:28. Tudo num livro, hein? 20:28. Mas tem outros livros. Outros livros e outros textos. Olha só isso aqui. Atendai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, ao qual ele comprou com seu próprio sangue. Com seu próprio sangue. Não vamos entrar em questão se a tradução está errada, tá bom? Enfim, aqui pode ser traduzido diferente, que o seu filho comprou com seu sangue, conforme a Bíblia de Jerusalém. Ou o termo aqui está designando Yeshua como Elohim, poderoso. Também é um título dado a homens, que tem muito poder. Então aqui não tem nada a ver que Deus morreu por vocês, nem por mim, tá bom? Quer dizer que o Mashiach morreu. É simples isso. Mas o detalhe é o quê? Que pastoreares a igreja ao qual ele comprou. Ele morreu. Ele morreu pelo prédio, irmãos, porque aqui diz que ele morreu pela igreja, que ele comprou com seu próprio sangue. Então você observa que a igreja tem nada a ver com o templo. A igreja se desloca, a igreja sauda, a igreja recebe bem. Cristo morreu pela igreja, então você já observa que está mal explicado essa questão. A diferença do templo para a sinagoga é que o templo é um lugar sagrado que o Eterno permitiu ser construído lá na época de Salomão. A sinagoga é uma tradição pós-cativeiro babilônico. As reuniões eram dentro das salas, se reuniram para ler a Torá e para orar. Eles estavam no cativeiro. Então daí surgem os prédiozinhos, tá? Sinagoga. Então as palavras são diferentes. Então eu tenho a palavra templo, eu tenho a palavra sinagoga e eu tenho a palavra eclésia.